pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. É um prazer estar aqui novamente. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e a Tina, psicóloga. Muito bem. Bom, hoje o nosso episódio tá bem bacana para falar de um transtorno de personalidade bastante falado, porque as pessoas têm muita curiosidade, inclusive, de saber sobre ele, né? A gente recebe, inclusive, pedidos, né, para falar sobre ele. Ele é bem comum não, assim, bastante falado, né? Mas também bastante confundido com outros transtornos, principalmente porque tudo hoje em dia, né, fala a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, né? Então, para poder situar aí vocês, a gente está falando do transtorno de personalidade narcisista. E aí, né, o que acontece? Hoje em dia as pessoas falam assim, fulano é narcisista, ciclano é narcisista, né? Mas a gente precisa entender e até desmistificar um pouco dessa palavra narcisismo. Por quê? Porque a pessoa tem um comportamento que, sei lá, você interpreta como mais egoísta, né? Ou que de repente ele tá se colocando, de repente, em foco. Essa pessoa é narcisista. Não é bem assim, gente. Até porque o transtorno, ele é muito além de uma única característica. Ele é um conjunto, né, de fatores que vão caracterizar ou não um transtorno. E pensando nesse tipo de personalidade, ele é algo bastante complicado, inclusive, né? Não só de convivência, mas também de tratamento. Né? Então, para que vocês possam entender um pouquinho, a gente vai trazer aqui para vocês informações, né? Explicando um pouquinho sobre o que é o narcisismo, o que é o transtorno, quais são as características e como que a gente lida com eles, tá? E aí, para começar, né? Vamos começar com a historinha, né? Porque eu gosto de contar a historinha do Narciso, né? Eu vou ler para vocês a historinha porque eu acho bem bonitinha, tá? Mas o Narciso, ele era lindo e desejado pelas ninfas. Ele era um jovem, né, da Grécia, muito bonito e desejado pelas deusas. E preocupada com as consequências de tanto assédio, a sua mãe consultou um oráculo, Tiresias, que disse que Narciso viveria muitos anos, desde que não se visse. As ninfas, chateadas com a insensibilidade de Narciso, pediram vingança a Nêmesis, que representava a justiça divina. Nêmesis condenou Narciso a um amor impossível. Então, só para vocês entenderem, o Narciso, ele era aquele cara que se achava o tal. Ele era o gostoso da parada ali, né? O pavão. O pavão, né? Então, ele era assim, tipo, ele sabia que ele era super gato. Né? O crush da vez. Exato, né? E aí, todo mundo se apaixonava por ele, né? Só que ele era assim, tipo, tava nem aí, desprezava, inclusive as deusas, né? Porém, né, nessa coisa das deusas serem desprezadas, ficaram chateadas, pediram vingança, né? Foi aí que Nêmesis condenou Narciso a um amor impossível. Muito bem. E aí, assim, num dia de verão, Narciso estava com sede e ele se aproximou de uma fonte, debruçou sobre o espelho da água. Ao ver a sua própria imagem refletida, se apaixonou por ela. Tem uma outra história, uma lenda lá, que diz que no momento em que ele se curva diante do reflexo dele, é o momento que o Cupido vem lá, flecha ele, e aí ele se apaixona pela imagem dele. Uma das histórias contam essa pequena diferença na versão, né? Mas o que importa é que ele se apaixonou pela sua própria imagem refletida e ficou ali, né, contemplando aquilo. Só que ali, óbvio, né, que o momento em que o Narciso ficava ali debruçado, né, na beira do rio, olhando para aquela imagem refletida, ele tentava tocar a imagem, beijar a imagem, e obviamente aquela imagem se desfazia porque ele estava vendo um reflexo dele mesmo na água, né? E aí ele ficou ali dias, né, tentando tocar a imagem, beijar a imagem, não comia, não bebia. E aí, resumindo, né, Narciso acabou morrendo ali na beira do rio, buscando ali aquele amor impossível. No lugar do corpo do Narciso, acharam uma flor amarela de pétalas brancas no centro, que hoje é conhecida como a flor Narciso. Então, essa é a historinha. E baseado nisso, né, é que se desenvolveu aí toda uma teoria em cima disso, né? Então, quando a gente pensa no narcisismo, o narcisismo, ele é uma característica que todo mundo tem. Inclusive, eu falo que ela é constituinte, né, da nossa autoestima, do nosso amor próprio. Então,
a princípio, vamos imaginar o seguinte. Quando a gente é um bebê, até o investimento narcísico dos pais, né? Quando você é um bebê pequeno, o que seus pais fazem, né? Esse é o bebê mais bonito, esse é o bebê mais gorducho, esse é o bebê mais amoroso, é o bebê, ele é o príncipe, né? Eu costumo dizer que ele é o reizinho. Os pais investem essa criança o tempo todo dessas... como é que se chama? Investimento de libidinal, né? Que vai, sim, contribuir para o narcisismo. E o bebê, enquanto bebê, para ele é o centro de tudo. Né? Então, o próprio investimento libidinal é nele mesmo. Ele é centrado em si. Né? Ele não consegue enxergar o outro como um outro ainda. Né? Inclusive, ele é fundido com a mãe até então. Para ele, a mãe é uma extensão dele. Então, tudo para ele faz parte dele. Então, o amor é investido nele mesmo. Então, vamos pensar que esse seria o narcisismo lá primário. Né? Onde o bebê, ele é, né, como vamos dizer, o centro do universo. Né? E ele precisa disso até, né, por uma questão de constituição. Só que em algum momento, né, até pela própria frustração que vai acontecendo no decorrer do processo de desenvolvimento, essa libido que é direcionada para ele, né, esse investimento narcísico nele mesmo, no próprio corpo, inclusive, né, porque ele vai fazer um investimento no corpo dele, ele direciona, né, por conta dessa frustração, da interdição, né, desse outro, dessa separação, da frustração da mãe, etc. Eu tô fazendo de uma maneira resumida, gente, porque aqui a gente não tá para dar aula de narcisismo, né, mas para falar sobre questões aí do dia a dia. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento, ele direciona essa libido, né, para fora. Ele começa a enxergar o outro como um outro. É o momento em que ele direciona esse olhar narcísico, esse amor ao outro, né? Que é como aí a gente já entende como um narcisismo secundário, né? Então é a partir disso que ele começa a se relacionar com o mundo. Porém, né? Se isso, vamos pensar, tem uma falha aí, né? Aí a gente pode entender que a pessoa começa a desenvolver aí um transtorno de personalidade narcisista, que óbvio que a gente só consegue diagnosticar isso a partir de uma certa idade, porque a gente não pode diagnosticar uma criança, né? Mas é como se houvesse uma falha aí nesse processo de desenvolvimento que gera aí a questão do próprio transtorno. Feitas as explicações, né? Aí a pergunta que todo mundo deve fazer, né? Todo mundo é narcisista? Sim, todo mundo tem a característica. Ter a característica não é ter o transtorno, gente. Isso tem que estar muito claro, né? Ela serve, como a gente diz, para nossa autoestima, até para nossa questão de proteção. Sim. Né? Porque se você tiver ali completamente, vamos dizer, se você não tem um amor próprio, autoestima, né? Você não é voltado para si, o que você vai fazer? Você vai se colocar muitas vezes em perigo, né? Então ela é necessária, né? Para nossa sobrevivência. É uma autoproteção mesmo, sim, né? Sim, né? E que tem muito a ver com autoestima e amor próprio, como eu já falei inicialmente, né? E aí, como a gente falou agora há pouco, ela pode, quando que ela torna-se patológica? Torna-se patológica a partir do momento em que aquilo traz o que a gente fala de prejuízo e disfuncionalidade, como em tudo em psicologia. Tudo que é disfuncional, que traz um prejuízo, né? De alguma maneira tem que ser olhado com mais cuidado. Né? Então, a partir do momento, né, que aquilo ali começa a trazer um sofrimento significativo para o sujeito, aquilo ali tem que ser olhado com um pouco mais de cuidado. Sim. Certo? Mas é interessante, né, Thaís, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vejo importante falar que alguns, né, desses transtornos, o sofrimento, ele acaba reverberando nos outros também, né? Não é só na pessoa, né? De repente, a pessoa não é a primeira a sentir o que está sendo disfuncional, né? Mas as pessoas que se relacionam mais com esse outro, que vão começando a ver dificuldades dentro do relacionamento e a disfuncionalidade dessa pessoa durante a construção de um relacionamento. Verdade. Né? Que aí vem o externo, de repente, enxerga mais rápido por algum motivo, né? A gente vai destrinchando um pouquinho mais aí, né? Mas não, você tem toda a razão, né? E aí eu acho que é bacana também a gente falar, né, sobre... A gente já falou isso em outros episódios, mas eu acho que é legal reforçar. Falar um pouco sobre essa questão, né? Porque a gente fala de transtorno, né? Quando a gente fala de transtorno, existem, né, sei lá, mais de 300 catalogados, né? Então tem lá tanto os transtornos de personalidade como transtornos de humor, né? Pensando lá numa classificação do DSM. No caso do narcisismo, a gente entende ele... A gente entende não, o DSM, né? Está classificado como um transtorno de personalidade narcisista. E o que isso significa, né? Quando a gente fala de personalidade, o que é isso, né? Eu acho
que a gente deve entender que personalidade, gente, é algo que faz parte do seu jeito de ser. Sabe o jeitão? A pessoa, ela é daquele jeito. Né? Ela não se tornou daquilo. É claro que quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de duas coisas, né? A gente está falando tanto de temperamento quanto de caráter. Então, o temperamento tem a ver com a questão mesmo genética, né? Então, vamos colocar aí, 50, é meio 50-50, 60-40, né? 60% fatores genéticos e 40% seria por conta do ambiente, da formação, do desenvolvimento e da vivência do indivíduo. Sim. Então, temperamento tem a ver com a questão genética ali, com a questão de hereditariedade. E os outros 40%, que seria o caráter, seria a formação do indivíduo de acordo com as experiências dele, que tem a ver com a questão do ambiente, né? Do ambiente que ele está inserido. Então, o conjunto disso é que vai formar ali a personalidade. Então, pensando numa questão narcisista, é o jeito da pessoa de ser. Ela não vai deixar de ser narcisista, né? De ter aquele transtorno por XYZ. Ela pode até melhorar, né? Com uma boa terapia, etc. Que a gente vai falar mais pra frente também. Mas é o jeito de ser da pessoa. Então, a pessoa tem uma cura? Não vejo como uma cura. Eu acho que existe talvez uma melhora, talvez, né? No sentido de se relacionar consigo mesmo. Dela perceber, de entender, né, a o que é disfuncionalidade. positivo ou não, dentro de como ela tem essa relação com o mundo, né? Com os objetos e com as pessoas. Né? Exato, né? Então, pode ser que ela evolua por questão de perceber, talvez, um prejuízo, né? Mas isso não vai mudar a personalidade dela. Ela vai continuar sendo daquele jeitão, né? Que tem eu lembro que uma vez nós até estudamos isso, né, Thaís? Que nós estudamos juntas, para quem não sabe. Mas que tem aquilo de irmãos gêmeos, né? E fala muito da personalidade. Porque pensa, mesmo os pais, irmãos gêmeos, DNA, gêmeos idênticos, tá? Tô falando. DNA igual, né? Vamos colocar daquela forma. E de repente, o que acontece? Cada um tem seu estilo. Cada um tem a sua personalidade. É comum os pais falarem, nossa, eles são idênticos. Mas cada um tem seu jeitinho diferente. Né? E isso daí remete muito à personalidade mesmo, né? Porque você vê ambientes, geralmente, mesmo os familiares... mesma escola, geralmente, que estudam tudo. E aí, mas a forma que essas pessoas, elas vão se relacionar, né, com o ambiente que ela está rodeada, vai ser de forma diferente. Ela vai interpretar também de forma diferente. Então, aí é um pouco do que é a personalidade mesmo, né, de cada um. É única. É única, é única. E eu acho importante a gente entender isso de maneira muito clara, né? E aí, assim, né? A pergunta é o que causa, né? O que causa os transtornos de personalidade? Gente, assim, vamos entender que, como a gente falou, né? Se a gente tá falando que a personalidade é temperamento, né? Mais caráter, ou seja, questão genética, mais os fatores ambientais, o que vai causar, a causa especificamente, ela é multifatorial, como na maioria, né? Dos transtornos e qualquer questão relacionada à saúde mental, sempre é multifatorial, ou seja, existe uma combinação aí, né, de genes, ambiente, vivência, né, tudo isso, né, vai contribuir ou não para que aquilo se mostre, né, de uma maneira mais ou menos severa. Então, qualquer transtorno, mesmo os de personalidade, ele é baseado nesses 3 fatores, né, a questão da própria personalidade da pessoa, né? Os fatores genéticos e o ambiente que você está inserido. Né? Sempre esse conjunto é que vai determinar ou não. Né? Então, se você tem uma pessoa... vou dar um exemplo, às vezes a pessoa chega, por exemplo, com queixa de ansiedade, né? Que não tem nada a ver com transtorno, mas para vocês entenderem. Só que se ela tem, por exemplo, às vezes alguém na família que tem um transtorno, vamos pensar, do conjuntos dos ansiosos, né? Que são vários transtornos de ansiedade, a probabilidade de você ter é grande, né? A mesma coisa com relação à personalidade. Se você tem alguém na família com, sei lá, com um transtorno mais... Sei lá, vamos dar um exemplo. Um bipolar, né? Acaba 6 vezes mais de possibilidade, né? A probabilidade em ter... Alguém na família, né? Com um transtorno parecido ou às vezes o mesmo transtorno. Exato. Né? Mas aqui vamos entender que quando a gente pensa, né, no narcisista, eu tenho assim, para mim, que a pessoa meio que nasce assim também, né? Acho que tem uma questão... Eu também acho, eu concordo nessa linha também. Ele tem, digamos que está predisposto a
que aquilo vem à tona em algum momento. A gente não sabe quando. Um dia virá. Não sei se mais cedo ou um pouco mais tarde, né? Tanto que eles colocam até idades limites, né? Para transtornos. Exatamente. Porque assim, é como se fosse falar, um dia vai estourar. Né? Um dia vai estourar. Não sei se mais tardiamente ou não. E aí sim que a gente tem... Que aí que confunde um pouquinho com relação ao ambiente, né? De pôr só a culpa no ambiente. Não é isso. É que, por exemplo, ele está a ponto de, né? Ele tem aquilo na personalidade lá, na genética. Tá ali escondidinho por algum motivo. Aí vai no ambiente algo que starta. Ele passou por um momento de muita ansiedade, um medo, uma decepção, uma frustração. Aí aquilo vem à tona. E aí perdura, né? Porque não tem um retrocesso, né? Como se fosse falar, se não tá retrocedendo. Aí sim vai startando. Então, geralmente, a adolescência para o começo da vida adulta, né? Que a gente limita, né? Os transtornos. Sim, sim. Então, gente, acho que de modo, assim, bem objetivo, acho que é um pouco disso, né? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês, né? Sobre a definição, né? Do transtorno de personalidade narcisista segundo o DSM, né? A Tina, que é craque no DSM, Tina, quer falar? Você que adora um DSM. Eu vou falar aqui o que fala, né? E depois a gente vai destrinchando aí para coisas mais exatamente diárias. Então, o transtorno da personalidade narcisista, tá? É um padrão difuso de grandiosidade, então ele tem muito isso, que é fantasia o comportamento. Então, de repente, pode realmente ter um comportamento grandioso ou fantasiar ideias grandiosas, né? Necessidade de admiração e falta de empatia, que surge no início da vida adulta, que era o que a gente estava falando aqui, e está presente em vários contextos. Isso é muito importante falar, gente, para que a gente não use o adjetivo narcisista para as pessoas errado. Porque assim, a gente, às vezes, como a pessoa foi egoísta, ela é egoísta. Gente, são contextos, né? A pessoa com transtorno narcisista você vai verificar alguns comportamentos dela em vários contextos. Não é uma única coisa. Ou, de repente, a pessoa naquele dia, ela não queria mesmo aquilo. Tava de mau humor, tava doente, tava alguma coisa. A gente já falou isso até, né? No programa anterior, que a gente tava falando também que nós já gravamos, de transtorno bipolar. Você não pode classificar um bipolar porque um dia ele tava de mau humor. Sim. Uma pessoa tá de mau humor, mudou o humor muito bruscamente, você é bipolar. Não, tem períodos, né? E assim, contextos onde essa pessoa vai ficando com humor, né, diferenciado. O narcisista é a mesma coisa. Sim, até porque, né, a gente tem que olhar também pelo seguinte aspecto, né, Tina, como você falou. Se a pessoa é narcisista em uma situação, ela vai ser em todas, porque aquilo faz parte dela. É personalidade. Né? Então, ela vai ser no trabalho, ela vai ser em casa, ela vai ser com os amigos. O meu trabalho é melhor, né? O meu brinquedo é melhor, né? Tudo dela vai ser. Tudo, né? exatamente. Em todos os aspectos, ela vai apresentar esse transtorno. Mas o que acontece, como você falou assim, como a pessoa tá de mau humor, né? Sei lá. De repente, hoje, por exemplo, né? Não tá no dia legal. Eu não tô no dia legal, eu tô, sei lá, irritada e eu tenho um comportamento falando, nossa, essa pessoa é bipolar, né? Ou então, às vezes, também, eu já vi isso acontecer, né? A fulana é muito narcisista, né? Porque, de repente, a pessoa, sei lá, por alguma razão, ela se colocou como prioridade e não quis fazer aquilo que você queria que ela fizesse. Tem que ter o contexto, né? Ela é narcisista ou ela não atendeu aquilo que você queria que ela atendesse? E, de repente, não atendesse a necessidade do narcisista, que aí, né, pode ser o contrário. Exatamente. Né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, né? Exato. Então, a gente tem aqui uma estimativa, né, que o transtorno da personalidade narcisista ocorre em 6% da população em geral, mas ela tem a prevalência, tá, em homens. Então, é mais ou menos de 50% a 75%, variando do ambiente, tá? Porque tem algumas questões relacionadas com contexto cultural, com ingestão de bebidas ou outras coisas que também fazem essa variação. Mas a média que eles falam na maioria dos lugares, que é 70 para 30, que é 70% homens para 30% de mulheres narcisistas.
Certo, muito bem. Falar de algumas características, né, Sim, Thaís? vamos lá. Olha Vamos só. lá. Eu acho, né, bacana falar das características, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai falar, nossa, eu conheço uma pessoa. Tenho certeza que vocês vão falar, nossa, eu Vem conheço uma uma pessoa. imagem, né? Vem a carinha da pessoa, assim, Vem uma né? imagem. Aquela imagem, assim, igual o Narciso, assim, aquela imagem que desfoca, você fala, né? Eu vejo, assim, aqui tem toda uma classificação, né, gente, de DSM, mas eu vou falando aqui porque, né, aleatoriamente. Então, assim, o que o narcisista quer? Ele quer ser o centro das atenções. O narcisista, ele quer ser aplaudido. Para ele, o que importa é ter um fã-clube, como diria a doutora Ana Beatriz Barbosa. Quer ter palco, né? É palco, né? Então, ele quer ser ali o centro das atenções. Tudo dele é melhor. Tudo. Então, assim, ele tem o melhor carro, ele tem a melhor roupa, ele tem o melhor celular. E toda a conversa do narcisista... você tá falando, sei lá, sobre um problema que é seu, tá? Você chega aqui me contando uma história que é sua, uma questão que você tem. Com certeza, em algum momento, o narcisista vai fazer de um jeito que aquilo vai passar a ser sobre ele. Ele não vai te ouvir. E de alguma maneira, assim, olha, eu tenho um problema no meu trabalho, Tina, porque, assim, o meu chefe, ele é péssimo. Né? Ele, assim, ele é super abusivo, ele pega muito no meu pé. O narcisista, com certeza, ele vai falar pra você assim, nossa, eu também já passei por isso, meu chefe também é assim. E aí ele começa a contar sobre ele e pronto, acabou. Ele torna-se o centro das atenções. Não é mais sobre você, é sobre ele. Né? Então, Até essa é uma característica forte, vai falar, né, Thaís, por exemplo, você tá conversando com essa pessoa sobre doença, né, uma doença. Além, ele vai falar que a doença dele é pior, ou que ele já teve algo pior. Pra ser melhor que você. Pra ser até melhor que você, até na doença, né? E ainda vai minimizar a sua dor ali na doença. Sim, do tipo, isso não é nada, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu passei. Não, aí pronto, aí vai de novo pro foco pra ele. Aí ele vai contar toda a história da doença dele. Exatamente. Então, ele tem essa questão dessa necessidade de grandiosidade, da sua autoimportância. Pro bem e pro mal, né? No mundo, né? No mundo. Ele exagera mesmo, né? Tem aquela coisa megalomania, né? Tem. Então, ele tem esse comportamento, né? Uma coisa que algumas pessoas dizem que não, né? Aí eu tô falando de autoestima, tá, gente? Então, assim, na minha visão, eu acho, sim, que o narcisista, ele tem uma baixa autoestima. Sim. Né? Alguns teóricos, alguns profissionais, né, médicos, enfim, acham que não, né? Que ele não tem uma autoestima baixa, mas para mim tem. Por quê? Porque eu vejo assim, a partir do momento em que você... Porque o que ele precisa? Ele precisa que o outro o aplauda. Ele precisa que o outro o invista, né? Como se fala? Um investimento... Ele precisa de suprimento narcísico, lembrei. Ele precisa de uma validação externa para ele brilhar. Exato. Então, não é o alto brilho. Não. Então eu falo, é o suprimento narcísico, que o outro invista isso nele. Tá. Como um bebê precisou da mãe lá atrás. Sim, ele continua. Né? Ele continua naquilo. Então eu acho que, a partir do momento em que ele precisa que o ego dele seja inflado o tempo todo por um outro, não sei se ele tem uma autoestima alta, porque se ele precisa que o outro infle, ele pode até parecer, inclusive... geralmente, aquela pessoa super segura. Aquela pessoa que você fala assim, nossa, fulano tem uma autoestima, ó, lá em cima. Mas se você olhar bem de perto, pelo menos eu acho que, até das experiências que eu tenho em consultório, eu vejo que a autoestima dessas pessoas que tem essa característica, né? Esse transtorno, a autoestima delas é super baixa, na minha visão. Né? Não sei se você concorda. Eu concordo com a autoestima baixa, porque ele precisa de uma validação de fora. Ele não se auto-preenche com isso, né? Ele não faz isso por ele mesmo. Tipo, eu sou bom, tudo bem, não preciso. Que depois nós teremos também, né, um podcast. Futuramente nós teremos um podcast falando dessas diferenças sobre o narcisista e o psicopata. Sim. Depois assistam outro episódio. Sim. Mas assim, que eu acho que nesse ponto vale a gente voltar para falar um pouquinho disso. Né? Porque se a gente pensar no psicopata, ele não precisa de aplauso. Exato, aí tem uma diferença que a gente vai falar depois. Não vamos dar spoiler aqui, não. Mas vamos lá. É uma outra coisa também, né, que é importante a gente ver com relação a esse tipo de personalidade, além, né, dessa questão do ego inflado e tudo mais, que parece que a pessoa, ela é super segura, só que não,
né? Ele tende também a menosprezar, né? A diminuir o outro, que foi o que você falou. Aquilo que você sente não é nada. E muitas vezes você vai ver aquela pessoa que meio que te olha de cima, sabe? Uma soberba. Como se você fosse, tipo, o cocô do cavalo do bandido, como a gente costuma dizer. Ele vai te olhar meio de cima, meio torto, assim, meio que menosprezar. Porque ele precisa, obviamente, menosprezar o outro para que ele se sinta melhor, né? Uma outra característica também, eles têm um senso de... um ego muito, muito sensível à crítica. O narcisista, ele odeia ser criticado. Inclusive, ele pode até meio que perder até um pouco a linha ali, né? Se em algum momento ele sentir que ele está sendo criticado, contrariado, né? Que de alguma maneira você está discordando dele em alguma coisa. Né? Então, eles são bem sensíveis à crítica, eles não suportam, inclusive, né? Inclusive, a ponto dele, sei lá... eu falo ele pessoa, tá? Ele, ela, não importa, homem ou mulher, tá, gente? Então, vamos falar a pessoa, né? Porque senão as pessoas vão falar, tô falando só de homens. Não, tô falando de homens e mulheres, porque tem mulheres narcisistas também, né? Então, é aquela pessoa, muitas vezes, que vai se vitimizar. Que vai fazer cena. Inclusive, eu conheço alguns que até dramatizam, tá? Que entram naquela coisa do drama, assim, meio, sabe? É igual criança mimada. Porque o narcisista é uma criança, né? Exato. Uma criança mimada vai fazer uma mãe ali, né? Vai se colocar como vítima da situação. Tudo isso para que você também tenha um pouquinho de dó dele, né? De alguma forma. Ele quer ganhar, né? Ali. Ele quer ser o centro das atenções. Seja porque ele é muito bom, né? Ou seja porque ele tá ali fazendo um drama, uma certa manha, né? Exato. Tem isso também. Quando a gente pensa na questão de relacionamento também, né? Geralmente eles são pessoas que têm relacionamentos mais abusivos, né? Com essa característica, né? Tem uma empatia bem... Vamos colocar bem baixa? Eu acho baixa também. Eu não posso dizer que não tenha nenhuma empatia, mas eu acho que a empatia é baixa. Porque é aquilo, né? Vamos voltar lá no conceito que a gente falou inicialmente. Se ele está voltado para si, para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio atendimento dos seus próprios desejos, pensando num bebê, né? Concorda que se ele tem um transtorno de personalidade narcísica, ele também está voltado para si, então ele não enxerga o outro? Exatamente. Logo, ele não vai ter empatia. Exato. Né? Então, eu vejo que ele tem essa questão da empatia bastante limitada, vamos colocar assim. Que mais que a gente pode falar? Invejoso, Invejoso, né? Nossa, isso verdade. É uma das características fortíssimas, né? E é engraçado que essa questão da inveja, ela não é uma inveja assim, quero ter o que você tem. Não, além de quero ter o que você tem, você não merece ter. Quem merece sou eu, né? Então tem isso. Porque se você também tem, você tá muito igual a ele. Não, ele quer sempre o palco. Então ele quer ter sim o que você tem, mas que você não tenha. Sim. Né? Como se tirasse aquilo de você, como se você um dia tiver, ou você, por exemplo, um cargo, que depois a gente vai falar isso, mas um cargo mais alto na empresa, o cargo é um direito dele, ele tem na cabeça dela, na ideia, né, dele, no pensamento em que ele é merecedor de estar naquele lugar, e não você. Sim, sim. E aí, essa inveja aí que tem esses dois lados, né? Ele não quer só a coisa. É como se o outro também não pudesse ter. Sim, e existe inclusive aquela característica assim, né? Que a gente fala, né? Do invejoso, que a questão não por exemplo, eu, viro e falo assim, sei lá, por exemplo. Nossa, Tina, eu adorei o seu óculos, é tão bonito. O invejoso, que é muito característica do narcisista, né? Ele não quer... ele vai querer comprar um óculos igual ao seu, mas muitas vezes não é porque ele só achou bonito, mas porque muitas vezes ele quer ser você, ele quer estar no seu lugar. Né? Deu para entender a comparação? A questão é você tirou dele, né? Ele é o merecedor de tudo. Né? Então, ele pode comprar um óculos igual ao seu, e tem as pessoas, eu já vi inclusive, né, que ela vai querer ter o óculos que você tem, a roupa que você tem, o corpo que você tem, tudo igual ao seu. Né? Por uma questão de inveja. A gente tá falando aqui de inveja, tá? Mas é porque você não merece, ele sim. Então, essa é uma outra coisa que tem muito forte. E acontece isso, por exemplo, você vai contar uma história para um narcisista.
Não sei se você já passou alguma situação assim, Thaís, mas você conta uma história de algo que você quer fazer. Um plano seu. Uma viagem. Vamos colocar uma viagem, né? Uma viagem é algo tangível. Mas só que você não vai viajar naquele momento. É capaz que essa pessoa vai comprar passagem antes para o mesmo lugar que você falou e vai antes de você. Você nem foi ainda, você está planejando. Não, eu preciso ser primeiro. Eu preciso ir para aquele lugar e vou fazer primeiro. Ele Né? sempre tem que ganhar, né? Exato, Ele tem que sempre- estar na frente. Fiz primeiro. Ai, foi ótimo. Se você depois quiser algumas dicas, eu posso dar. Ainda É fala bem pra assim, você. é verdade, tem toda a Né? razão. Tem mais alguma característica que a gente não falou, Tina? Acho que não, né? Aí ele de característica, passa, né? eu acho Ele é o que é o geral mesmo. É o geralzão, né, gente? Ele é o VIP, ele é o poderoso, ele é o bom, ele é o centro das atenções, tudo é sobre ele, né? E às Você não vezes- existe. E tem uma coisa engraçada também que pode acontecer com o narcisista, é que ele vai vender um peixe que não necessariamente ele é aquilo. Porque como ele amplifica as coisas, né? Ele tem essa megalomania. Ele acha meio que Deus, assim, em alguns momentos. E às vezes ele vai vender alguma coisa que de fato ele não é. E aí cai meio que em contradição, as pessoas vão, depois de um tempo, sacando que não era tudo aquilo, que aquilo era meio um fake news ali, né? Sim, porque... Então, às vezes, ele é desmascarado. Às vezes, não. Porque quando o narcisista... Vamos pensar no narcisista que dá resultado... Dificilmente, né? Ele tá ali só para aquilo, ele dá resultado, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Você nem consegue perceber muito. Você tá falando, ele veio para isso aqui ele tá bom? Ok. Só que quando você tem, né? Dependendo do ambiente que ele está e que ele precisa oferecer mais coisas e ele vendeu o super peixão, aí você vê que não é bem aquilo. Você principalmente no relacionamento, aí sim, né? Num relacionamento afetivo, você vai perceber que no começo ele é todo encantador. De repente vai começar a dar falta, porque ele não vai suprir aquelas necessidades. Porque ele é voltado vendeu. para ele. Ele vendeu uma coisa falsa para a conquista, para ganhar o palco de você, para ganhar você como plateia. Mas ele já ganhou. E agora ele não precisa mais disso. Sim. Eu acho que tem todas essas questões. E acho que uma coisa interessante que você falou, né? Mas existe um ponto, né? Que eu acho que é legal a gente colocar. Que as pessoas falam, mas como é que eu sei, né? Tem como saber que a pessoa é narcisista? Tem. Exatamente por esses comportamentos. Porque assim, o cara que ele é, ou a garota que é narcisista, de fato, ele precisa, né, de aplauso, ele tem que ser o centro das atenções o tempo todo. Porém, você vai perceber, por exemplo, que se em algum momento, eu acho que talvez a crítica, por exemplo, se você criticar ele, por exemplo, você vai ver que a pessoa vai ter uma reação um tanto quanto... Hostil, às vezes. Hostil, né? Grosseira, muitas vezes. Inclusive, às vezes até agressiva na fala, né? É capaz dela... Aí ela vai tentar te desmerecer, te colocar para baixo, né? Como uma forma aí de se defender dessa crítica que você tá fazendo, né? A ela, né? E quando você começa a ver aí que você vai percebendo, Aí né? você Que percebe. quando ele tá nesse contexto que sempre tem alguma briga, alguma discordância, vamos colocar assim, discordância, e você vai colocar a tua opinião e isso acontece, em vários contextos, pronto. Aí você já tem um indício aí bem interessante para começar a trabalhar, né? Sim. O narcisista é aquele que ele tem, como a gente falou, né? As pessoas, mãe... Tem um episódio que a gente fala sobre mães narcisistas. Né? Assistam. Assistam, que vocês vão entender também com relação a essa característica, o quanto isso é prejudicial, inclusive, para os filhos, né? E aí uma pergunta, a pessoa fala assim, hoje em dia estão falando muito, né? Sobre, mãe narcisista e tal, né? Gente, não é que tem muita mãe narcisista, né? Que começaram a falar, tá aparecendo muita mãe narcisista. Não é que tá aparecendo muita mãe narcisista. A pessoa é narcisista. Ela foi mãe. Mas a característica de personalidade dela já é aquela. E né? antes, né? Imagina que você vai falar que sua mãe tem isso. Hoje, né? Com a informação, com as mídias, né? Com conhecimento, a gente está evoluindo aí, que bom, né? E começa-se as pessoas a terem mais acesso e a compreender de fato o que é o narcisismo. Isso é uma coisa que a gente está fazendo hoje, né? Então as pessoas começam a ponderar, nossa, será que lá em casa estou passando por uma situação dessa? E aí talvez a gente acabe vendo mais, não é que viu mais, né? É que as pessoas estão mais atentas para isso, estão mais perceptivas, né? Para essa educação. Muito bem.
E aí agora vamos falar sobre como lidar com essa galera, Tina? Vamos aí, que aí é dicas, né, gente? Dicas, diga lá, Tina. Aí vamos começar com algo muito íntimo e algo que tem que ter muito cuidado, né? O pessoal fica melindrado em falar quando você tem familiares, pessoas próximas ou muito próximas, queridas, né? Que apresentam essas características, começam a apresentar, ou você depois de um tempo cai a ficha e fala... Tem uma mãe narcisista, que nem a gente falou, um pai ou familiares próximos. Então, vamos lá. Primeiro, gente, é recomendado quando você... Vamos pensar, eu vou usar o da mãe narcisista, que eu acho que é bem forte, como você começou a contar do primeiro contato, a mãe com a criança, com o bebê. Vamos lá. Vamos pensar que a gente tem essa mãe e essa mãe é narcisista. Aí todo mundo faça terapia. Gente, isso é um chavão? Só porque acontece alguma coisa, tudo faça terapia? Não, tem um sentido do porquê que a gente fala isso, do faça terapia. Vamos pensar nesse bebezinho que a Thaís explicou no começo, onde ele precisa ser cuidado. Ele ainda, né, nós, humanos, a gente é totalmente dependente de um humano adulto para cuidar da gente. Não é que nem esses bichinhos que 2, 3 dias já começam a andar, a caminhar. Não. O ser humano, ele é dependente dos cuidadores nos primeiros anos de vida. Sim, senão ele morre, inclusive. Ele morre, ele não toma água, não se alimenta, ele morre. Então, vamos pensar numa pessoa que tem o filho e vai ter que ter uma fusão na vida dela de que antes era só eu, cuidado para mim, e de repente eu tenho que cuidar de uma outra pessoa. Né, que está totalmente vulnerável e está sob minha responsabilidade. E essa pessoa tem o transtorno narcisista, que só olha para ela. Já começa por aí. Como que uma pessoa, porque ela virou mãe, de repente a personalidade dela mudou? Não, não é bem assim. Né? Pode ter algumas adequações, mas vai faltar alguma coisa, em alguma medida, para esse bebê e para essa criança. Se ele não tiver um outro cuidador que supra naquele momento uma falta que essa mãe fez ou que esse pai, enfim, o cuidador ali que precisa, essa criança em alguns momentos já vai sentir a falta nos primeiros anos de vida. Um acompanhamento, um carinho maior, uma escuta, porque criança demanda. Criança, gente, gravidez, né, não é aquela coisa dos contos de fada que todo mundo fala bonito, né? Um outro ser humano, ele demanda a atenção. Se a pessoa está no palco e quer atenção só para ela, como fica essa criança? Então, por isso que não é a torto e a direito que a gente vai falar, faça terapia. Por quê? Pessoas que dependem de cuidadores que têm transtorno narcisista, eles não vão encontrar esse suprimento de afeto necessário que eles precisam dentro desses cuidadores. Eles, nessa autoestima, a formação da autoestima, eles não vão encontrar. Eles vão ter que buscar em outro lugar. Por isso faça terapia, porque você pode sim ir encontrando isso, se autoconhecendo e suprindo essas necessidades que em um momento faltaram, através de outras coisas, ou através de outras pessoas, né, no caminho, ou através de outras atividades, né? E aí você vai buscando esses recursos que quando criança você não foi ensinada a ter. Então esse é um fator que eu acho que é muito importante na família. Né, você ter isso. E uma outra coisa que eu acho muito importante quando a gente fala da terapia para a família, Thaís, eu vejo que é em relação até, depois que você se autoconheceu, que você se percebeu, é a importância de como você não tem como sair de perto de alguns parentes, né? Tem parentes que não vai ter como você excluir da sua vida. Né? Então, você tem que ter muito consciente os seus limites para você começar a transmitir de forma clara o limite para essa pessoa, porque senão ela te domina. Ela quer atenção para ela. Então, sabe, por exemplo, a gente falou isso um pouco das mães narcisistas, onde tem o casamento lá e a mãe começa até a entrar na decoração da casa, começar a dar, por exemplo, assim, palpite na vida do casal, porque ela quer, né, ser dona da tua vida ali também, ela invade, né, até a tua privacidade. Então, como filhos, né, netos, convivendo com pessoas assim, eles têm que ter muito bem estabelecidos seus limites, para que você possa conversar com essa pessoa e estipular para ela, não faça isso, porque se você fizer isso, você, ao invés de você estar me aproximando de você, você está me afastando, né? E formas de falar com essa pessoa.
Formas melhores de convívio. Vamos pensar em convívios saudáveis, né? Sim, porque às vezes, dependendo da situação, às vezes você precisa de, literalmente se afastar mesmo. Exato, Dependendo tem até casos que você tem mesmo. que você tem que manter distância, né? Porque vamos pensar que aqui a gente tá falando de uma pessoa adulta, né? Que vai conseguir colocar esse limite. Mas Agora, imagina uma criança. Uma criança, não. Né? E aí, óbvio que na formação, né, dessa personalidade, né, desse indivíduo, que é filho dessa mãe, né? Filho da mãe, literalmente. Filho da mãe. Né? Ele vai ter questões de autoestima, e aí, quando chega uma certa fase, ele começa a realmente achar que ele é culpado por muitas coisas. Ele começa a se sentir culpado, se sentir mal. Então, é importante que, se em algum momento você, enquanto adulto, começa a sentir, né, essa autoestima baixa, se sentindo culpado, aquelas mães que manipulam os filhos, né? Que às vezes até inventam doenças, inclusive. Né? Eu já vi casos assim, de fingir, né, uma doença ali para ter atenção dos filhos. Né? E quando o filho casa, então, que vai embora, nossa senhora, é um drama gigantesco. Né? Mas tudo porque ela precisa ser o centro das atenções. Mães que competem, às vezes, com noras. Né? Com as próprias filhas. Com as próprias filhas. Então, é um caso, assim, bem, bem complexo. Então, a terapia, nesse sentido, ela ajuda para que você consiga ter recurso para lidar com todas essas questões. Né? Porque não é fácil. E isso serve não só para relacionamento, né, com familiares e com pais, mães, mas com qualquer pessoa que tenha essa característica. Né? Agora, existem outros contextos. Né? Então, vamos pensar aqui num contexto de trabalho, por exemplo, né? Você tem um chefe narcisista. Gente, você sabe, já me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? Eu não sei se o chefe era realmente narcisista, mas me perguntaram, né? Como que lida, né, com um chefe narcisista? É complicado, né? Porque se a gente tá falando ali de uma questão que é hierárquica, né? Muitas vezes você vai precisar sair daquele emprego, né? De repente, porque... Imagina, como que você vai fazer? É meio que ou você aceita aquele ambiente e vira um capacho desse cara, porque ele tem um poder de dominação. Ele tá numa posição de vantagem ali, se ele é o seu chefe direto, ele que decide pelo, né? Ou você realmente aceita aquilo, faz o jogo dele, ou você cai fora, vai procurar uma outra coisa, né? Infelizmente tem muito isso, né? Quando você não tem pra onde dentro da empresa crescer sem depender daquela pessoa ali, né? Ainda mais se ele é direto, né? Se é um chefe direto, né? Fica difícil de você lidar. Talvez você tenha que realmente procurar uma outra coisa, né? Porque vamos pensar, você está pensando numa promoção. Ele, seu chefe direto, seu líder, responsável em estar lá investindo em você para sua promoção. Ele começa a perceber que você tem características de liderança também. Ele não quer que você seja concorrente dele. Ele não quer isso. Ele quer brilhar mais que você. E aí, ele pode começar a queimar o seu filme ali dentro da empresa. Né? Porque ele não quer que você... Então, aí pode acontecer de começar a inventar, aí vem a inveja, aí começa a inventar as mentiras sobre você, tudo que você faz não tá bom, mina, né, o serviço que você está fazendo ali, vai minando suas energias, e para que você não cresça naquilo. E também pode começar a arrumar pessoas ali, né, o fã-clube que ele teve, que ele conseguiu, para ajudar também a falar mal de você. Sim. Começa a soltar aquele veneno, sabe aquela fofoquinha, né? Então, aí fica meio complicado de conviver, né? Isso pensando numa relação chefe-subordinado, né? Isso. Agora, quando a gente pensa numa relação que ele é um par, talvez você consiga, né? Como é que eu posso dizer? Administrar isso, porque aí entra naquilo que a Tina falou, que você faz às vezes com familiar, né? Quando você, digamos, de adulto para adulto, você consegue colocar ali, de repente, alguns limites, né? Dizendo para aquela pessoa que você não vai aceitar determinados comportamentos dela. Isso. Né? Você vai colocar ali o seu... limite bem claro, né? De repente, você tem 2 gerentes ali, são 2 gerentes que trabalham com, sei lá, eu falo gerentes de produtos, que trabalham dentro da mesma área, mas que têm cargos muito parecidos, né? E tem a percepção que lá um no meio e ele começa a ter alguns comportamentos narcisistas que estão atrapalhando a equipe, você consegue se posicionar de uma forma melhor ali, né? Você expõe seu limite, ou também quando você de repente vai fazer a crítica, né? Que tem uma forma muito interessante de você fazer a crítica, né, para essa pessoa, porque mas eu posso criticar o narcisista? Você não vai bater de frente.
Você bater de frente numa discussão, você tá perdendo tempo. Aí você vai quebrar a cara mesmo, porque assim, ou ele não vai te ouvir, ou ele vai partir pra ignorância, porque ele tá achando que ele é o certo. Quem é você para ensinar a forma certa dele fazer? Então, faz o contrário. Que ele compreenda que a ação que ele fez daquela forma não deu certo e que quando ele agir de outra forma, aquilo vai dar certo para ele. Nem que ele ache que a ideia foi dele, mas que é. Então, se você falar assim, primeiro você expõe seus limites. Você não é obrigado a alguns comportamentos a aceitar. Isso você pode deixar bem claro. Vamos pensar numa posição, né, hierárquica próxima ou igual. E aí você deixa bem claro esses limites. E também, dentro disso, você pode jogar, né? Tem uma historinha. Lembra que você falou com a sua equipe daquela vez e deu um prejuízo lá por isso e isso? E quando você falou com aquela equipe, outra lá, deu tudo certo, vocês conseguiram bater a meta? Pronto. Aí ele vai falar, primeiro que, né, que vai ver como elogio isso. Nossa, eu fiz algo muito legal, bati a meta daquela vez. E segundo, ele não quer ficar mal na fita, ele não quer queimar o filme. Então ele vai parar com um comportamento que não deu resultado bom e começar a reforçar o comportamento que deu certo. Então tem formas de falar com a pessoa, né? Se você começar a bater de frente, não vai adiantar. Você vai perder essa discussão ou você vai, é o que eu falo, você vai gastar energia onde não vale a pena, né? Mas aí é o que a gente falou, quando teu chefe tá lá em cima e você for falar isso, o mínimo que vai acontecer é você ser mandado embora, né? Aí pode acontecer mesmo, aí não tem muito o que fazer. Sim, sim. E também uma outra coisa, né, que acho que a Tina apontou aqui também, que eu acho que é legal, para você não levar também, né, as críticas do narcisista pro seu lado pessoal, né? Porque vamos pensar o seguinte, né, como ele não consegue enxergar os próprios defeitos, porque ele é especial, ele é o rei de tudo, ele vai sempre colocar as características, vamos dizer, negativas, projetar em você o que é negativo nele, que ele não enxerga, obviamente, né? Ou que pode ser até que, não sei se enxerga e joga pro outro, né? Porque a gente tende a fazer isso. Sim. O que é bom é meu, o que é ruim é do outro, né? Então, provavelmente, né? Ele vai projetar em você, né? Os pontos negativos que é dele. Insatisfação, né? Então, você não pode levar isso pro lado pessoal, né? Eu acho que tem que ter uma certa clareza de quem você é, do que realmente você tem de potencialidade enquanto sujeito, para não pegar isso, sabe? Tipo, não pegar pro pessoal, não pegar para você, porque às vezes não tem nada a ver com você, porque às né? vezes é o que a gente falou, você tá lá pronto para uma promoção, você tá se sentindo super especial. Eu tô fazendo, tô estudando, tô fazendo meus cursos, vou ser promovida. Aí a pessoa chega e fala totalmente só críticas destrutivas, totais para você. Você vai acreditar nessa crítica? Que é uma pessoa só, né? Falando. É uma pessoa. Então, assim, vamos fazer um exercício. Eu gosto até de falar no setting terapêutico. Faça esse exercício. Quando acontecer alguém chegar com uma crítica muito destrutiva, já leva, já vê que tem algo errado ali. E depois você pensa, espera, ela me falou isso, mas quantas pessoas me falaram ao contrário? Que estão... Gente, aí vamos ser matemáticos? Estão 20 falando bem, um veio lá, falou mal, pronto. Você vai ficar preso no que falou mal e acreditar naquilo? Sim. Aí, nesse caso, você que precisa de terapia para entender por que você está se apegando nisso, né? Exatamente. Por que você não está se enxergando o teu potencial e está precisando acreditar no que o outro está te desmerecendo ali na hora? Que é um elemento, né? É um elemento. Que não é 20 no todo. pessoas. Aí estragou teu dia, né? Pronto. Exato. Aí você tem que se olhar nesse caso, né? Exato. Por isso que faça terapia. Exatamente, né? E nos relacionamentos, Tina? Então, aí o relacionamento, o negócio pega mais embaixo, né? Quem não, nunca, né, chegou num setting terapêutico e teve algum, né, Thaís? Você já pegou vários casos de algum casal que tinha narcisista ali envolvido, relações tóxicas que tinham muito dessa característica desse domínio, né? E é uma coisa, em geral, que infelizmente acaba sendo comum. Né? E por que isso acontece tanto? Né? E é o que a gente falou um pouquinho. As pessoas, elas chegam vendendo um peixe no relacionamento. Com o tempo que você vai descobrindo que aquilo vai caindo, né? Que o seu príncipe era meio sapo, às vezes, em algumas coisas ali, né? Aquele sapão, assim. Então, demora às vezes um pouco. Tem gente que não. Tem uns que, né, que você já tá meio experiência. Não, esse aqui já veio, né? Sim. Mas não. Então, às vezes, quando demora. Então, vamos lá. Acho que algumas diquinhas aí. Fuja.
Brincando, brincadeiras à parte. Não dá pra fazer sempre assim, né? Se a gente fosse, é o que eu falo, se a gente tivesse a bola de cristal e soubesse quem é aquela pessoa, quando ela se apresenta, e principalmente hoje, né? Que os relacionamentos, muitos estão começando através do mídias sociais, né? As pessoas estão em sites de relacionamento, tudo. E você vende o que ali? Um peixe bom, né? Uma pessoa bonita, uma pessoa que gosta de esportes, uma pessoa educada, que toma um bom vinho, que te leva para um bom restaurante. Você não vai ficar pensando que aquela pessoa é o sapão. Ele não pôs a foto ali, né? No feed do sapão. Não pôs. Eu acho que é o que você falou, né? A primeira coisa que se você identifica, você tem que fugir mesmo, né? Mas né? Nem sempre é possível. Sempre, né? Então, pode... Desculpa, quando você fala, né? A gente fala, de novo, né? Você tem que fazer terapia para se entender e tudo mais. Eu penso o seguinte, se você tem um relacionamento com uma pessoa que é narcisista, o que o narcisista quer? Ele quer palco. Isso. Ele quer aplauso, certo? Cara, se você não der isso pra ele, você não sai servir pra aquele relacionamento. Exato. Então eu sempre me questiono, por que você está num relacionamento com um narcisista? Sim. Essa é a primeira pergunta. Então por isso que a gente fala, olha pra você primeiro, né? Por que tá pegando, né? Aí vamos supor que você foi enganado por esse narcisista, né? De alguma forma. Ou de repente você fala, nossa, mas eu sou apaixonada por ele, entendeu? Ele é o amor da minha vida, ele é um narcisista, mas eu amo, né? Cara, você já sabe que por ele querer ser o centro das atenções, você não será o principal da relação. Você não vai vir em primeiro lugar porque tudo se trata sobre ele. Já começa por aí. Né? Então, se você não vai ser prioridade. Se você tá esperando isso da pessoa, você não vai ter. Aí você vai ter que buscar de outras formas, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, se você optou em continuar nessa relação, é que cada vez mais você seja dona do seu nariz, né? Porque o dia que você não servir mais para essa pessoa, ele vai te largar. Então, Se você deixar de ser fã, né? Exato, Vamos pensar assim. Mas se você tiver, assim, uma vida... começar a construir uma vida bem fora aquilo dessa dependência, para você não criar essa dependência emocional, saber separar os pontos que você gosta nele e não criar essa dependência que ele vai te suprir, porque ele não vai te suprir. Não, ele não vai. Ele Então, pode esquece. até ficar com você, tá? Mas não Porque é se você isso. tiver um comportamento no qual você esteja ali, né, aplaudindo ele vai continuar com você. Inclusive, o narcisista raramente ele termina uma relação. Por quê? Porque ele quer um fã-clube. Quanto mais gente ao redor dele, aplaudindo, melhor. Né? Então é aquele cara que você termina a relação, mas ele continua te ligando, tá? Ele vai te provocar, né? Ele vai te provocar porque ele não pode perder um fã. Né? Então ele de repente vai continuar querendo ali que você esteja por perto, massageando o ego dele, né? Agora talvez ele até de repente não te procure se ele perceber que você não tá mais naquela vibe, né? Então, para você se relacionar com o narcisista, você tem que massagear o ego dele e você vai ficar em segundo plano. Sabe uma coisa, Thaís, que eu percebi também? Você, por exemplo, não está mais com essa pessoa. E essa pessoa, você começa a namorar outra pessoa e ele descobre. Ah, nossa! Aí pronto. Ele é incrível. Parece que, de repente, anunciou que tá com outra pessoa, soube, a pessoa vai te ligar. E vai dizer que mudou. Mudou. E que imagina que ele vai aceitar outra pessoa no lugar, no palco dele. Não. Sim, porque é uma questão dele sempre ganhar, né? Sim, não pode perder aquele lugar que um dia foi dele, né? Porque aquele lugar, mesmo ele não estando com você, você ainda é dele, né? Como se fosse isso, né? Então, eu vejo que é assim... No caso também, vamos supor que fosse outra ideia, que você desejasse separar, né? A terapia te ajuda nisso, porque pensa, você não começou uma relação achando que aquilo seria ruim. Você tem um afeto envolvido. Claro. Então a terapia vai ajudar também para que você se fortifique. Porque se você ficou muito tempo com o narcisista, tem alguma coisa aí que você precisa ver na sua autoestima, na sua autoconfiança, que você tem que trabalhar. Então, a terapia vai te ajudar muito até nesse momento do corte mesmo, né? Da cisão dessa relação. E procurar entender o porquê você buscou essa relação. Isso é super importante. Sim. Eu acho que, de modo geral, né? Claro que a gente está falando aqui de coisas
complexas, né? Que a gente sabe que não é simples assim de resolver. Não é rápido, né? Não é rápido, né? Mas eu acho que vale a gente entender, né, que tudo isso que a gente está falando são formas que a gente achou, né, de trazer para vocês informação, de dar para vocês algum direcionamento, né? É difícil a gente identificar, é difícil se relacionar com essas pessoas, mas existem formas, né, da gente conseguir evitar ou mesmo fazer isso de uma maneira um pouco mais funcional, né, vamos dizer assim. Né? Eu acho que o mais importante é que você esteja, né, consciente de que tipo de relacionamento você está se envolvendo. Sim, e principalmente, eu acho que é um ponto muito importante, não fique com a esperança de que você vai mudar essa pessoa. A gente falou aqui de personalidade, né? Ele pode até ter algumas mudanças quando ele sabe que está sendo prejudicado, mas não é em função para te beneficiar, o benefício é próprio. Exato. Tá? Então, assim, não fantasie que, comigo vai ser diferente. Eu vou mudar essa pessoa, não, né? A pessoa foi casada 30 vezes, aí na tua vez vai ser diferente, porque você é especial, você vai dar algo pra ele. Realmente, ele quer tudo de você. Mas você não vai mudar. Não vai mudar essa pessoa. E o tudo que a gente fala é o tudo no sentido de ele querer mesmo. Energia, né, gente? É demais. O investimento ali, todo o suprimento que você puder dar pra ele, pra inflar o ego dele. Eu acho que isso é importante a gente ter muito claro, né, gente? Até pra gente ir fechando aqui. Isso. Que o que ele quer, que você infle o ego dele, que ele seja realmente o Deus, né? O bonzão, né? Às vezes as pessoas falam assim, a gente vai falar disso num outro episódio, né? Mas o narcisista, ele é diferente do psicopata. A questão aqui é que ele se sinta especial, certo? Diferente do, né? A pessoa, mas ele prejudica, ele pode ser prejudicial, ele pode causar um problema. Ele vai causar um problema, muitas vezes. Mas não é o objetivo. Né? Mas esse não é o objetivo. O objetivo dele é ele ser o ser especial. O alecrim dourado. Ele é o alecrim dourado, né? É o alecrim dourado. É o alecrim dourado, né? O bebezão da mamãe. E é isso mesmo. E é isso, gente. Eu espero que esse episódio tenha aí ajudado, né? Esclarecido aí dúvidas que vocês possam ter com relação ao transtorno de personalidade narcisista, de como lidar com eles. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar pra gente aqui nos comentários. Podem mandar também no Instagram, né? A gente tem recebido, um dos motivos da gente estar fazendo esse episódio foi sobre pedidos, né, do se Instagram. Você conhece algum narcisista, pode mandar historinhas que a gente adora ler. Vão ficar no segredo, tá? A gente promete. Pode trocar nome, pode trocar, manda pra gente aí uns casos que a gente adora. Exatamente. Queria agradecer mais uma vez aí por vocês terem nos ouvido. Gente, por gentileza, nos dê aí, né, o likezinho, curta esse vídeo, porque quando vocês curtem o vídeo, o que acontece? Ele entrega pra mais gente, entendendo que o conteúdo é relevante, ajuda a gente a crescer o canal, né? Exatamente. Tem tanta coisa bacana que a gente consegue trazer aqui. Em breve a gente tem aí várias novidades pro ano de 2024, né? Logo mais a gente conta pra vocês. Então, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês conhecem, deixem seus comentários, nos ajude a crescer o canal. Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.